pergunta aí, ela é bem profunda, assim, porque você já parou para pensar qual a diferença que os teus filhos vão fazer no mundo? Sabe, eu atendo muitos adolescentes e eu atendo muitas crianças também. E eu tenho visto muitas famílias que nunca pararam para pensar nisso. Os filhos nasceram por acidente e apenas vão criando os filhos. Mas nunca pararam para pensar que eles podem fazer a diferença no mundo. Que eles podem dar uma contribuição. Quando eu te falei que a tua maior obra é realmente porque você vai colocar no mundo alguém que pode fazer a diferença. Os filhos que você tem, independente da idade que eles tenham, eles podem fazer a diferença. Então, qual a diferença, pode avançar, que os teus filhos vão fazer no mundo? Eu gosto muito dessa frase do Pierre Dac, que ele diz assim, que o futuro é o passado em preparação. Daqui 40 anos, qual vai ser o passado dos teus filhos? Talvez aí, eu vejo algumas mocinhas, né, bem jovens, talvez o filho aí tenha 2, 3 aninhos, talvez seja um bebê, talvez nem nasceu ainda. Mas daqui 40 anos, qual vai ser o passado dele? Que história ele vai ter para contar? Que coisas ele vai ter feito? Onde ele vai estar? Ele vai estar dirigindo uma grande empresa? Ele vai ter uma família bem estruturada? Ele vai estar no presídio? Ele vai estar com o casamento destruído? Como que vai ser? O que vai acontecer? Pode avançar, por favor. Tem um verso bíblico bem interessante lá em Salmo 144, verso 4, que fala assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Gente, nossos dias passam muito rápido. Se você parar para pensar, esses dias era 1º de janeiro. E nós já estamos a caminho do finalzinho do ano. Falta pouco tempo. Eu lembro que esses dias eu estava recebendo meus alunos desse ano. E hoje nós já estamos iniciando o terceiro bimestre. Já está finalizando. Os dias passam muito rápido. Esses dias você ainda ia para a escola. Esses dias, gente, passa tudo muito rápido. Há um tempo atrás, quando eu fiz 26 anos, eu disse para minha mãe assim: mãe, falta 4 anos para fazer 30 anos. Ela olhou para mim e falou assim: ai, que besteira pensar assim. Eu falei: mas mãe, 4 anos para fazer 30 anos. Aí esse ano, quando eu completei 27 anos, eu disse: mãe, agora faltam 13 anos para fazer 40. Ela falou assim: tu precisa parar com isso. Eu falei: mãe, como passa rápido. Os dias, eles escorregam pelos nossos dedos. E sabe o que eu fico pensando sobre isso? Os nossos dias são tão importantes, tão valiosos, a gente não valoriza como deveria. A gente acorda de manhã já querendo o final do dia para poder voltar para casa. A gente inicia a semana já querendo o final de semana para poder descansar. A gente inicia o mês já querendo o final do mês para logo receber. A gente começa o ano já querendo o final do ano por causa das férias. A gente vive torcendo para a nossa vida passar rápido. A gente fica empurrando a vida. Gente, os nossos dias passam muito rápido. Ainda sobre isso, pode avançar, por favor. Em Hebreus 9:27 fala assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez e em seguida o juízo. Além da vida passar rápido, ela é uma só. Você tem essa vida aqui para você fazer as coisas certas. Tem gente que diz que a gente é com os erros que se aprende. Nem sempre precisa ser com os nossos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros também. Então a nossa vida precisa ser valorizada, precisa ser cuidada, porque ela é uma só e ela passa rápido. Pode avançar. Pra frente. Mais uma vez. Quantos lembram desse ioiô? Ou tiveram um desse? Brincaram com esse? Lembra? Pois é, já passou um tempinho, né? Pois é, pode avançar, por favor. Quantos escovaram os dentes com essa marca de creme dental? Colinos. Esse foi o creme dental da minha infância. Era forte. Mas não, hoje a gente vai no mercado e não encontra mais o Colinos. Pode avançar, por favor. E esse modelo do Ryder? Ele é antigo, né? Alguns sorriram. Ele é antigo, pois é. Pode avançar, por favor. E esses chocolates em forma de guarda-chuva? Lembram dele? Pode avançar. Mais uma vez. Mais uma vez. Esse tipo de televisão. Um dia eu estava fazendo trabalho com os meus alunos em sala de aula e eu mostrei para eles essa televisão e eles falaram assim: nossa, prof, como era diferente o micro-ondas de antigamente. Porque a televisão que eles conhecem hoje é diferente, não é assim. Ela é tela plana, ela é fininha, mas eu lembro dessa televisão, eu tinha uma televisão dessas no meu quarto. Mas já passou, né? Pode avançar. Esses telefones coloridos.
Alguns lembram na infância, talvez tiveram. Pode avançar. E a máquina fotográfica? Quando eu ia revelar, tinha um monte de teto, a pessoa era pequenininha, né? Não dava pra, não focava muito bem. Mas já passou também. Pode avançar. Mais uma vez. Quantos usaram essa? Essa aí é clássica, né? A conga. Pode avançar. E o que chute? Pode avançar, por favor. Gente, esse aparelho de som era chamado 3 em 1. Hoje ele é muito mais moderno, né? Mas eu lembro na minha infância que a minha mãe ouvia os discos dela num aparelho como esse. Pode avançar, por favor. E o que suco? Lembram do que suco? Um saquinho desse fazia um bom... aí esses dias uma menina falou assim, isso era veneno em saquinho. Realmente, era veneno em saquinho. Quantos lembram dessas coisas? Ergam as mãos para eu ver, por favor. Queridos, parabéns, já se passaram uns 20 anos da tua vida. E você nem viu. Passa rápido, né? Nossos dias voam, gente. E aí, pode avançar. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Gente, porque passa rápido e porque é uma só, a gente tem que tomar decisões inteligentes na vida. A gente tem que ensinar os filhos a tomarem decisões inteligentes na vida. Por isso que a família é a base. Pode avançar, por favor. E aí vem a pergunta. Diante de tudo isso, que a vida passa rápido, que ela é uma só, que os dias voam, que precisa se tomar as decisões acertadas, qual é a tua missão diante da tua família? Qual é o teu dever diante da tua família? Entende? Qual é? Por que caminhos você tem que seguir? Pode avançar, por favor. O livro Educação, ele fala assim, ó, que a verdadeira educação não desconhece os valores do conhecimento científico ou aquisição literária, mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade a bondade e acima das aquisições intelectuais o caráter. Então, queridos pais, a tua maior missão, e aqueles que não são pais ainda, mas um dia serão, é educar o caráter dos teus filhos. Eu tenho encontrado muitos pais que pensam que a maior missão deles é não deixar faltar nada em casa. Eu tenho encontrado muitos pais que trabalham, compram coisas para os filhos têm, e eles acham que essa é a maior missão deles. Só que não é. A maior missão de um pai é educar o caráter do filho. Gente, hoje a gente precisa de pessoas de caráter. É uma necessidade que a gente tem. Pode avançar. Eu gosto muito, mais uma vez, depois eu retorno para isso. Eu gosto muito desse comentário dessa autora, quando ela diz que o mundo necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade seja dirigida por princípios firmes. Gente, o mundo precisa de pessoas que façam o que é certo. O que é caráter? É o que o slide anterior falava. Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que eu sou, eu demonstro por meio das minhas ações. Portanto, não tem como eu olhar para você agora, não conheço você, não tem como eu olhar para você agora e eu já saber como é o seu caráter. Não tem como você olhar para mim agora e já saber como é o meu caráter. Não tem como. A gente precisa conviver, porque o nosso caráter a gente mostra nas nossas ações. E são aquelas ações quando ninguém está vendo. O Dr. Rodrigo Silva, ele tem um comentário bem interessante, ele diz que nós faríamos coisas horríveis se nós tivéssemos a certeza que não seríamos punidos. Já parou para pensar nisso? Muita gente faz o que é certo, não porque é o certo a ser feito. Faz o que é certo porque tem medo que seja descoberto. Tem gente que não trai o esposo, não trai a esposa, não porque isso é errado. Não trai porque tem medo do que vai acontecer se o cônjuge descobrir. Tem gente que não rouba do patrão, não porque é errado, mas tem medo de perder o emprego. Você fazer o que é certo por medo da consequência, isso não é demonstrar caráter. A gente tem que fazer o que é certo, porque é o certo a ser feito. E o mundo está precisando de gente assim. Um exemplo claro disso, o Jardel, ex-jogador do Grêmio. Jogando no Grêmio, começou a trazer problema lá para o time, se envolveu em situações difíceis, o time não quis mais. Aí eu lembro de um tempo atrás, assisti uma reportagem dele no Esporte Espetacular. Ele falando que ninguém mais dava chance para ele, que estava difícil, nenhum time mais queria chamar ele para nenhum contrato. E estava uma choradeira lá na televisão. Depois de um tempo, ele foi chamado para participar da política. E lá na política, gente, ele teve uma chance de recomeçar a vida dele. Sabe o que ele foi fazer lá? Roubar. Aí quando começaram a descobrir
fé, então ele ficou com depressão. Gente, a gente precisa de gente de caráter hoje, sabe? Que faça o que é certo, porque é o certo a ser feito. A gente precisa de gente assim. E nas pequenas coisas também. Gente que, quando chega na empresa, trabalha direitinho. Tem gente que só trabalha e faz o que é certo, enquanto o chefe, o líder, ou o patrão tá vendo. Isso não é caráter, gente. Precisa de gente que não estacione na vaga que não é sua. Na vaga de deficiente, se não é sua, não estacione lá. Gente que devolva o troco do supermercado. Caráter nas pequenas coisas. Esses dias eu estava num restaurante próximo do lugar onde eu trabalho, e o menininho ele foi pagar a moça do caixa e ela deu R$5 a mais para ele. E ele chegou pro pai e falou assim: pai, ela me deu R$5 a mais. O pai, eu imaginei agora, o pai vai mandar o menino devolver. O pai falou para ele assim: tá, vamos embora. As pessoas não têm mais caráter nas pequenas coisas do dia a dia. Nunca vão ter caráter nas grandes coisas. Então a maior missão de alguém, de um pai, é educar o caráter de outro ser. É colaborar para isso. O mundo precisa de gente de caráter. Fazendo essa relação entre o caráter e o intelecto. Dr. Roger Abdelmaci, há um tempo atrás, foi uma notícia que rodou o mundo. Porque ele tinha uma empresa que trabalhava com questão de mulheres que não conseguiam engravidar, uma clínica. Mulheres que não conseguiam engravidar. Essas mulheres iam lá, faziam tratamento com ele. Algumas dessas mulheres, gente, ele era muito inteligente. Algumas dessas mulheres, ele sedava elas e ele estuprava essas mulheres. Ele estuprou muitas mulheres fazendo isso. Olha só, um homem muito inteligente, mas sem caráter nenhum. E aí eu fico pensando, gente, como vai ser a nossa sociedade daqui a uns anos? Como vai ser o futuro da nossa sociedade? Sabe, você vai viver num mundo que vai ser controlado e dirigido pelos seus filhos. Eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero o dia que eu tiver que fazer uma cirurgia na cabeça, no cérebro, no coração, enfim, e me entregar para um médico que tirava 6 na escola. Eu quero para aquele que tirava 10. A gente precisa de gente que seja melhor, sabe? Pessoas que sejam melhores. E, gente, isso aí, essa questão de ser melhor, essa questão do caráter, é a família que planta isso. É a família que planta isso. E se a família não plantar isso, não tem problema. Os amigos vão plantar, a televisão vai plantar, a sociedade vai plantar. O problema é que o que eles vão plantar talvez não seja tão bom quanto aquilo que você poderia fazer. Porque você faz com amor. Esses dias eu fui fazer uma palestra numa escola e uma mãe disse assim: prof, se nós não educarmos os nossos filhos, não educarmos o caráter dos nossos filhos, a polícia um dia vai fazer. Isso é forte, gente. Mãe, imaginem vocês, mamães, papais que estão aqui, ou futuros pais e mães. Você tendo que buscar o seu filho no presídio, tendo que visitar ele lá, não poder trazer ele para casa, isso deve ser uma dor enorme. Então, precisa de gente de caráter, de gente que faça o que é certo, porque é o certo a ser feito. E aí vem a questão, a família, gente, é a base dessa construção. Meu pai trabalhou muitos anos como construtor. E eu lembro quando eu ia nas obras com ele, tinha grandes buracos abertos no chão. E ele sempre me explicava que ali estaria a base. Não importa se a construção vai ser bonita ou feia. Ela só vai ficar em pé se tiver base. Se tiver o alicerce. A mesma coisa os teus filhos. A mesma coisa você. Você só vai crescer, atingir sucesso, você só vai continuar subindo na vida, não só em questão financeira. A gente pode ter sucesso em questão de relacionamento, em questão de convivência. A gente só vai conseguir isso, gente, se tiver uma base forte, se tiver um alicerce. E interessante, o alicerce depende do tamanho que se quer a construção. Casas pequenas não precisam de um alicerce tão forte. Para grandes construções precisam de alicerces fortes. Que tipo de construção a tua família está fazendo? Você está construindo. É o tipo de base, é o tipo de alicerce que tem que ter ali, que tem que se construir. Pode avançar, por favor. Existe um livro chamado Lar Adventista, na página 15, fala assim, ó. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio, temperança, assim será a sua influência na sociedade. Queridos, exatamente como forem educados os filhos é como eles vão agir. Exatamente. Não pense que se você fizer uma coisa, eles vão agir de forma diferente.
exatamente como eles forem educados, é como eles vão agir. Pode avançar, por favor. E aí, por isso que é importante que você se veja como pai, se veja como mãe, se coloque nessa posição de pai, de mãe. Faça a diferença nessa questão. Trabalhe para isso. Busque essa questão. Gente, leia, se informe. O que eu tenho visto de pais que não conseguem lidar com os filhos porque não tem informação, não tem conhecimento, não busca, não lê. Busquem, leiam sobre esses assuntos, invistam nisso. Sabe, às vezes eu estava comentando com meu pai no carro quando nós estávamos vindo. Às vezes eu fico olhando os adolescentes lá da escola onde eu trabalho, no recreio, e eu fico pensando assim, o que vai ser dessa geração? Uma geração que não gosta de ler, que não gosta de estudar, uma geração que reclama de tudo, que nada tá bom, uma geração que agora caça Pokémon. Gente, o que está acontecendo? O que vai acontecer daqui para frente? A gente precisa de pais e mães que se coloquem no lugar de pai e mãe, que se entendam como educadores do caráter, que entendam que precisam fazer a diferença. Precisa de gente assim hoje, pode avançar. Olha só o que diz ali, a segunda parte fala assim, ó, a formação do caráter de seus filhos é de maior importância que o cultivo de suas fazendas e mais essencial que a construção de casas para morar e a realização de qualquer espécie de negócios ou atividade. Educar alguém, o caráter de alguém é o que você vai fazer de mais importante na sua vida. Você pode ser alguém que consiga muitas posses, muito dinheiro, mas se os seus filhos, o caráter deles, for ruim porque você foi negligente, você falhou na sua vida. E aí é que é importante, às vezes o foco está errado. Mais importante do que você ter, é você ensinar alguém a ter um bom caráter. Mais importante, diz ali, é mais essencial. Então, claro, você precisa trabalhar, você precisa se envolver, mas gaste tempo com a sua família. Envolva-se com a sua família. Envolva-se com os seus filhos, participe das reuniões da escola, envolva-se com a sua esposa, faça isso. Uma família destruída destrói qualquer pessoa. Ninguém consegue ser um bom profissional se não está bem com a família. Ninguém consegue viver bem se não está em harmonia com a família. Então é muito importante. Cuide dessa questão. Pode fazer toda a diferença. Pode avançar. Outra questão, seja um bom exemplo. A gente aprende muito com o exemplo. Sejam bons exemplos. Por onde vocês passaram. Se você quer que o seu filho respeite você, você precisa respeitar ele também. Se você quer que alguém respeite você, você precisa respeitar esse alguém também. Se você, por exemplo, esses dias eu estava no trânsito e eu vinha tranquilamente e tinha uma senhora muito apressada logo atrás. E do lado dela tinha um adolescente, eu devia ter em torno de uns 12, 13 anos. E ela estava com muita pressa. E aí eu parei para entrar à esquerda. E ela muito apressada. Aí ela não aguentou esperar, ela me ultrapassou. Quando ela me ultrapassou, ela abriu a janela e ela me xingou. Ela falou assim, você comprou a carteira? Porque o motorista sabe que essas horas ferve o sangue. Mas aí eu fechei a janela e continuei. Só que ela não ficou feliz só em me xingar, ela precisou me esperar do outro lado. Aí lá do outro lado ela falou mais algumas coisas, né? E eu com a janela fechada continuei. E ainda assim, continuei, enquanto ela ficou parada, passei na frente dela, ela acabou ficando atrás de novo. E aí quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que do lado dela tinha um adolescente. E eu pensei assim, nossa, que oportunidade essa mulher perdeu de ensinar um bom exemplo para ele. Mas o que ele aprendeu? Quando tiver alguém lerdo na tua frente, xinga. Xinga a mãe do camarada, mostra o dedo. Que, ó, se alguém te atrapalhar, xinga. Se alguém estiver na tua frente, pisa. Foi o que ela ensinou. Agora pensa, um dia, não vai ter sempre alguém tranquila, que não tá nem aí pros outros, para o xingamento dela. Talvez um dia ele vai encontrar alguém que vai ser mais bravo que ele. E aí desce do carro e os problemas estão feitos. Quantos acidentes poderiam ser evitados? Então, seja um bom exemplo. Seja um bom exemplo. O exemplo ensina muito, ele educa muito. Pode avançar, por favor. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderiam ser impedidos nos outros pelo exercício da autoridade paterna, como se esses atos tivessem sido nossos. Ou seja, um pai que é negligente na educação do filho, ele é tão culpado quanto o filho. Um pai que não corrige é tão culpado quanto o filho. E às vezes quando eu falo essa questão de corrigir, não é só criancinha não. Filho é para sempre.
E filho, gente, é um negócio que eu tenho que corrigir pra sempre. Eu tenho 27 anos, às vezes meu pai precisa me corrigir algumas coisas. Às vezes nós estávamos comentando, ele falou assim pra mim, Fran, essa história de filho, ele disse pra mim, é pepino. Eu falei assim, como assim? Ele falou, vou te explicar por quê. Porque a gente tem que estar sempre atento. E nunca mais a responsabilidade termina. Teu bebezinho vai nascer e pra sempre tu vai ter essa responsabilidade com ele. Eu lembro do meu pai já tem 50 anos, quando meu avô ainda estava vivo, de vez em quando meu avô chamava meu pai para uma conversa, para aconselhar, filho, eu acho melhor, se for por aqui, esse caminho que você está fazendo é muito legal. Filho é para sempre, gente. E essa questão aqui é para sempre. Um pai que é negligente, ele é tão culpado dos atos errados do filho, como se ele mesmo tivesse cometido aquele ato. Outra questão importante para a família ser uma base, seja radical. Geralmente a gente usa essa palavra num contexto errado. A gente vai, não seja radical, tem equilíbrio. Você não pode ser tão radical, você tem que ter equilíbrio. Só que na verdade radical quer dizer raiz, ter raiz. Gente, para educar um caráter precisa ter raiz. Precisa. E o que são essas raízes? São os princípios. Precisa ter princípio de respeito. Como pode alguém que educa, quando chega em casa, no relacionamento com a esposa, haver xingamento e falta de respeito? Não pode. Como pode alguém que educa, enquanto estiver com os filhos, envolvido com os filhos, não passar ali coisas importantes? Não dá. Então, queridos, tenha raiz, seja radical, tenha princípios. Não estou falando no radical de você ser extremista, não é isso. Mas na questão de ser radical, tenha princípios. Tenha princípios. Princípios de respeito, siga eles. A gente precisa hoje de pessoas que tenham princípios. Sabe o que é interessante do princípio? Onde você for, na época em que você viver, ele vale. Alguém que é educado por princípios está bem educado para viver em qualquer lugar. Um exemplo claro do princípio. Se eu pegar esse papel aqui, eu abrir a minha mão agora, ele vai cair. Se eu fizer isso no Japão, na China, nos Estados Unidos, ele vai cair. Se eu fizer isso daqui a 50 anos, ou se alguém pensasse em fazer isso há 50 anos atrás, ia acontecer a mesma coisa, porque aqui tem um princípio, que é a lei da gravidade, de que todas as coisas são a 3% da Terra. Independente de onde nós estivermos, isso vai acontecer. A mesma coisa os princípios da educação de um caráter. Para onde você for, eles valem, eles são importantes. Por isso que precisa haver esse princípio. Olha só que interessante essas duas frases. O filho revela o caráter da obra dos pais, que a gente comentou até agora, e a segunda, a ruína de muitos, não de todos, mas de muitos pode estar atribuída diretamente ao trato errôneo dos pais. Gente, pais negligentes resultam em gente que não presta pra nada. É duro isso, mas tem um monte de gente hoje que não serve pra nada. Por quê? Porque foram educados por pais que também não serviam pra nada. Então, se você não quer que isso aconteça na sua família, precisa ter esse cuidado, tá? Pode avançar, por favor. Um erro de sua parte negligenciando a instrução fiel na condescendência daquele afeto insensato que cega os olhos para os defeitos e lhes impede de aplicar a restrição apropriada, pode se demonstrar, então, na ruína, que foi o que a gente comentou até agora. Pode avançar. Eduque dentro de casa. Gente, a casa é um ambiente educador. É lá que tem que acontecer a educação. Se envolva com isso. Se envolva com isso. Gaste um período da sua vida lá, cuidando, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, Fran, eu gosto de vir para o trabalho, mas eu não gosto quando a gente volta para casa. Quem já passou por uma situação assim sabe que é complicado. Gente, a casa deveria ser o lugar onde nós mais gostaríamos de estar. E ela estava numa situação tão difícil na família que ela dizia, eu não gosto de voltar para casa. Eu prefiro estar no meu trabalho porque eu não gosto de voltar para casa. Então, dentro de casa, trate as pessoas que vivem com você com respeito, com carinho. Eles são presentes para você. Trate a sua esposa com carinho. Trate seus pais com carinho. Trate seus filhos com carinho. Faça isso. Gente, a casa é um ambiente de segurança. E eu fico muito triste quando, atendo crianças, eu chego a essa questão de crianças que são agredidas por aqueles que deveriam educar. Crianças que são abusadas por aqueles que deveriam proteger. Então, cuide da sua casa. Lá é o lugar, é um presente para você. Então, trate bem as pessoas que convivem com você. Pode avançar.
Aí para os pais, olha só que interessante, você não perde seu filho na rua, você perde seu filho dentro de casa. Antes dele buscar um socorro, um auxílio fora, é porque ele perdeu isso dentro de casa. Eu tenho 2 irmãos adolescentes. E eu lembro quando eles eram pequenos, diziam assim, quando eles forem adolescentes, eles vão incomodar, porque chamavam assim, que adolescente é aborrecente, não sei o que, não sei o que. Mas o meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram um método diferente na nossa educação. Eles sempre colocaram esses princípios que eu falei para vocês em prática. Quando chegaram na adolescência, eles preferem muito mais estar com os pais, muitas vezes, do que com os amigos, porque foi criado um ambiente seguro. Então, cuidado com isso. Que a sua casa seja um ambiente seguro. Pode avançar, por favor. Tenha sonhos elevados. Tenha sonhos elevados. Pense grande. Pense para frente. Se você já parou para pensar que talvez na sua casa pode estar o próximo presidente da República? Já parou para pensar que de repente na sua casa pode estar um grande médico, um grande empresário, um grande advogado, um grande professor, alguém que vai fazer a diferença? Então trate os seus filhos assim. Tenha sonhos elevados para eles. Busque essa questão, sabe? E se envolva, invista. Gente, todos os meus aniversários e festas e presentes, o meu pai, a minha mãe até dava outros presentes, mas o meu pai sempre me deu livros. Sempre me deu livros. Ele ainda me dá livros. É o presente que ele sempre me dá, é livros. Invista, sabe? Pense diferente, se envolva, tenha planos elevados, precisa ver isso, gente, planos elevados. Gente que pense que o filho pode ser alguém diferente, gente que olhe, pense, olha, meu filho vai ser alguém diferente. Se você não está criando seu filho para fazer a diferença, ele só vai existir e ele só vai ser mais um. A gente não precisa de mais um, a gente precisa de alguém que vá fazer a diferença. Pode avançar, por favor. Pra gente encerrando, talvez você vai sair daqui pensando assim, nossa, parece muito difícil isso que ela falou, é muito lindo na teoria, mas eu quero ver colocar tudo isso na prática. Parece muito complicado, pode avançar. O Augusto Cury, no livro Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, ele escreveu o seguinte: é mais fácil governar uma cidade ou um país do que educar uma criança. Ou seja, não é fácil. Não é fácil porque para governar, você fica um período, se você fez o que foi bom, você continua, se não foi, você sai, vem outro, corrige, pronto. Agora educar não é assim. É só você. E é para sempre. Então, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas é necessário. E é importante. E a maior obra que você vai fazer na sua vida é essa. Maior e melhor. Então, tenha sonhos elevados. Busque essa questão por mais que seja difícil. O Pitágoras tem uma frase dele que diz assim: educai os meninos e não será necessário punir os homens. Isso é fato, gente. Se as crianças fossem educadas diferentes, com um foco diferente, talvez hoje nós teríamos mais universidades, mais escolas, menos presídios, mais hospitais. Porque a gente vai reproduzindo. Eu e você somos frutos da educação que os nossos pais nos deram. Pode avançar, por favor. E aí, para eu finalizar de fato, esse aqui é o mais importante de todos. E é esse aqui que faz com que você consiga colocar todos os outros passos na sua vida. Apresente Deus para o seu filho. Independente da sua religião, gente. A Folha de São Paulo, em 2005, eles colocaram ali uma reportagem interessante que dizia que crianças que têm contatos com princípios religiosos, desde pequenos, eles se envolvem menos em questão de más companhias e drogas quando chegam na adolescência. Eu não conheci ninguém que colocou esse princípio em prática e que se deu mal. Então faça isso. Pode avançar. Coisas importantes que podem ser feitas aí. Ensine os filhos a olhar a Deus em busca de forças. Diga que Deus ouve as orações deles. Ensinem a vencer o mal com o bem. Ensinem a exercer uma influência elevada e enobrecedora. E levem a se unir a Deus. Gente, como o mundo precisa que esse princípio seja colocado em prática. Como a gente precisa hoje. As pessoas estão tirando Deus da jogada e não dá certo. Não dá certo. Precisa ver. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa e uma pessoa me disse assim: olha, eu dei tudo para o meu filho. Eu dei boa escola, eu dei bons brinquedos, boas roupas, boas viagens, ele tem uma boa casa, ele anda num bom carro, ele tem tudo. E agora ele cresceu e ele desviou de tudo aquilo que eu dei para ele. A pergunta foi:
Você deu Deus para o seu filho? Não, porque eu acredito que conforme ele foi crescendo, ele poderia escolher se ele queria seguir ou não. Então você não deu tudo. Queridos, apresentem Deus para os filhos de vocês, independente da tua religião. Apresente. Hoje, olha só como são as coisas. Os pais não contam histórias bíblicas que são enobrecedoras, que são educadoras de caráter, e deixam os filhos serem educados pelos desenhos animados. Eu vejo pelos meus adolescentes lá. Muitos deles não conhecem histórias bíblicas, porque acham isso careta. E estão lá caçando Pokémon. Aí eu penso, gente, o que está acontecendo? E os valores estão sendo invertidos, o foco se perdeu. Sabe? Então é importante, é importante. Eu, por exemplo, uma história clara é Davi enfrentando Golias. Eu não sei se todo mundo conhece. Quando se conta essa história para o filho, fala, olha filho, independente do problema que você tem que enfrentar, não importa se ele é grande, você tem condição de vencer. Olha que lição importante que se dá quando se conta uma história dessas. Mas muitos pais negligenciam isso e preferem deixar a criança lá na frente da televisão, passando um tempo lá para o pai conseguir fazer as próprias coisas, e aí o filho está lá recebendo as influências lá. E não está enobrecendo o caráter, gente, não está. Então, coloque esse princípio em prática, vai fazer toda a diferença. Pode avançar. Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode avançar mais uma vez. E Tiago 1:5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedido. Vai chegar um momento que você vai se sentir cansado. Porque todos nós nos sentimos assim. Mas nós precisamos colocar Deus na nossa família, na nossa casa, na educação. É importante, gente. Independente da tua religião. Independente. Se você não tem, procure uma. Faça isso. Faça isso para que você consiga alcançar o sucesso. Não existe sucesso sem colocar esse princípio em prática. E peça sabedoria. Deus não vai se negar em dar sabedoria para você. Certamente. Para que você faça a diferença lá na sua casa com os seus filhos. Queridos, olha, nós precisamos hoje de pessoas de caráter. E isso é nas minhas mãos e nas suas mãos também. A nossa geração que está vindo aí. Cuide da sua família. A família é a base. Aqueles que não casaram ainda, não têm filhos ainda, no dia terão, quando tiverem, lembrem disso, gente. Cuidem disso. Invistam na família de vocês. É o maior investimento que você faz, é cuidar da sua família. Alguém que não cuida da família está perdendo. Está perdendo tempo na vida. Está perdendo vida. Então invista, porque é por eles que você trabalha. Muitos estão aqui e dão suor aqui, trabalham para que no final do mês tenham condições de levar para casa uma vida melhor para aqueles que moram com você. Você trabalha por eles. Você vive por eles. Então cuide deles. Invista para que eles façam a diferença. Eu sinceramente espero que o que eu tenha dito aqui para vocês tenha feito alguma diferença. Que alguma coisa tenha ficado e que você possa levar para sua casa. Dividir com a sua família, com as pessoas que você conhece. Que você preencha esse papelzinho, mesmo que você não assinale nada aqui em cima, que você preencha aqui embaixo para que nós possamos ter o seu contato, para a gente poder enviar algumas coisas para você. Gente, eu trabalho, meu pai trabalha para que as pessoas tenham famílias melhores. Me dói, gente, vocês não têm noção. Eu atendo muitas famílias destruídas e vocês não têm noção como é triste ver isso. Como é triste ver as pessoas que perderam, sabe? Perderam a vontade de viver, a esperança. Crianças, adolescentes que já estão voltadas para a questão de se envolver com más companhias porque os pais negligenciaram. Então, não deixe isso acontecer contigo. Não deixe. Que na tua família, o teu filho, ele faça a diferença no mundo. E você certamente vai fazer a maior diferença. Não importa as condições em que você viva. Talvez você diga, tá, mas você não sabe lá o meu contexto, né? É complicado, é uma vida difícil, é pouco dinheiro, não tem como pagar uma boa educação. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte na questão de educar o caráter do seu filho. Eu tenho certeza que o resto vai se ajustando. Mas se ele não tiver um bom caráter, perdeu. Foi alguém que você perdeu. Porque ele não vai saber tomar decisões certas. Então, olha, eu sinceramente agradeço a vocês por terem parado esse momento para estarem aqui. Espero ter contribuído com vocês de alguma maneira.
e coloquem em prática, coloquem em prática. Depois, se você quiser me contar o que aconteceu lá na sua família, colocou em prática, assistiu os vídeos, você pode entrar em contato comigo pelo Face. Eu vou responder com carinho as suas mensagens, a sua solicitação, mas faça isso. E eu quero saber, então, dos resultados, do sucesso que você alcançou por conta disso, tá bom? Muito obrigada a todos, que vocês tenham um bom dia de trabalho hoje.